dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Maranhão, eu sou da Uninasal Graças e nós fazemos parte da LAPOA, a Liga Acadêmica de Produtos de Origem Animal. Oi, gente, eu me chamo Brenda Lima e hoje estamos começando mais um episódio do nosso Lapoa Cast. Boa! E hoje estamos num cenário um pouquinho diferente que o nosso tradicional. Tivemos o privilégio de ser convidados pelo CRMV, em especial a presidente, doutora Maria Elisa, para a gente gravar aqui um episódio e hoje trouxemos um convidado super especial. Ele que é médico veterinário, fez pós-graduação em dermatologia veterinária e gestão prisional e também atua como policial penal. Ele, nosso querido e excelentíssimo Dr. Edgar Santos. Eu acho que o excelentíssimo foi gentileza, né? Não foi não, pela Tô me sentindo, sabe, um superstar aqui, né? Mas vamos lá, vamos pra frente. Então vamos lá. Começando aqui. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, pra gente dar um iniciozinho aqui legal ao podcast. Tá, então, vamos lá. Eu tenho uma história que chama bastante atenção. Eu costumo dizer que eu sou veterinário por vocação, mas sou policial penal por opção, né? Então, por que veterinário por vocação? Antes de fazer a universidade, o curso de veterinária, melhor dizendo, eu já havia passado por outros 3 cursos na Universidade Federal. Né? Então, eu passei no primeiro vestibular, eu tinha 19 anos, faz tempo, hein? Pera aí, Eu tinha 19 anos 18 anos para Ciências Contábeis. Né? Depois, acabei desistindo do curso e aí fiz Geografia, depois Educação Física. E Educação Física, né? Na época que eu fiz Educação Física na Universidade Federal Rural de Pernambuco, foi onde eu me formei em veterinária, eu ia concluir o curso. A intenção era trabalhar na área, né? Mas eu passei no concurso da Polícia Penal e aí a Polícia Penal me convidou para fazer o curso de formação. E o curso de formação, os horários não encaixavam, né? Ou eu faria o curso de formação, ou eu continuaria no curso de Educação Física, licenciatura em Educação Física na Universidade Federal Rural. Mas assim, gente, meu sonho sempre foi ser veterinário. Eu sempre tive aquela vontade, a vocação para ser veterinário. E o Papai do Céu esperou o momento adequado e eu fui agraciado, né, com o vestibular. Então, primeiramente, o senhor foi policial penal, depois que surgiu o interesse que foi para veterinária. Isso. Eu ingressei, melhor dizendo, na Polícia Penal no ano de 2012, ou seja, esse ano vou fazer 13 anos já de policial penal, e na universidade eu acho que foi 2011, passei no vestibular de 2011 e ingressei também em 2012 na universidade, eu acho que foi isso. Eu me formei no final de 2016, aí para o início de 2017. O senhor poderia falar um pouquinho, explicar pra gente que não entende muito bem o que é a polícia penal, como é que é a função, como são a carga horária, por exemplo, como é trabalhar na polícia penal? Então, a polícia penal, na verdade, não existia essa figura da polícia penal, né? Não sei se vocês sabem, antigamente o termo era agente penitenciário, né? Não existia a função, o cargo policial penal. E aí foi criado um projeto de emenda à Constituição e através desse projeto de emenda à Constituição criou-se a Polícia Penal, né? Que é uma polícia que atua, né, de maneira, como é que eu posso falar? Primordialmente, a principal linha de ação da Polícia Penal são dentro das unidades prisionais, né? Isso não impede que a Polícia Penal possa agir nos extramuros, né? Então ela age tanto intramuro como no extramuro. Né? Hoje a gente já tem um grupo de recaptura, por exemplo. Né? Hoje a Polícia Penal dá apoio em algumas operações junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar. Né? E com a criação da Polícia Penal, é onde entra o veterinário dentro da Polícia Penal. Isso. Com a criação da Polícia Penal, foram criadas as especializadas. Igual a Polícia Militar, a Polícia Civil tem.
Então, hoje existem os grupos de recaptura, os grupos de operações especiais, Sim. e o canil. Assim como a Polícia Militar tem um canil, o Bombeiro Militar tem um canil, a Polícia Civil também tem um canil. Então, depois da criação da Polícia Penal, foi que iniciou-se a criação dessas especializadas, inclusive do canil. Entendi. Então... Eu falo muito, né, gente? Vocês não, mas me tá interrompam, ótimo. viu? Tá ruim? Tá ótimo. Então, eu queria que tu desse um pouquinho mais de ênfase para falar um pouco sobre como é que funciona para ingressar na Polícia Penal. É só concursos, tem outras maneiras. E também falar um pouquinho mais sobre o papel do veterinário na Polícia Penal mesmo. É só no canil? Como é que funciona um pouquinho? Tá. Então, vamos lá. Para ingressar na Polícia Penal é concurso público, tá? Alguns estados ainda existe a figura do policial penal contratado, né? Aqui em Pernambuco, só através de concurso público. Você precisa ter nível superior e faz o concurso para o cargo de policial penal. Tá? E a forma de ingresso desse concurso mudou um pouco os critérios quando o senhor fez para agora? Sim, quando eu fiz, por exemplo, era ensino médio. Né? Então, assim, teoricamente, o nível da prova hoje já é um pouco mais elevado. Né? E há sempre mudança um exemplo, eu sei que já ocorreu uma mudança nos testes psicológicos, no teste de saúde e teste físico, né? Vai depender muito da banca que está elaborando o concurso público. E como é que funciona, assim, a parte do canil, o treinamento dos cães? E tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Que eu acho essa parte bem interessante e eu acho que também vai interessar o público. Posso. Veja, se me permite, antes de falar de como é que funciona lá no canil, como é que interessa o público, você me perguntou anteriormente como é que funcionava a figura do veterinário dentro da Polícia Penal, né? Hoje na Polícia Penal não existe o cargo de veterinário, tá? Entendi. Existem seleções simplificadas para alguns cargos lá, psicólogos, assistentes sociais, advogados, nutricionistas, fisioterapeuta, médicos, enfermeiros, então assim, mas para veterinário não existe ainda, porque é uma figura nova dentro da Polícia Penal. Então assim, na verdade eu fui aproveitado, né? Eu sou veterinário e foi criado o canil e observaram a oportunidade em mim ali, ó, chama lá Edgar, que é policial penal e é veterinário, para ajudar a gente lá no canil. Então foi assim que funcionou. É assim que está hoje o veterinário dentro da Polícia Penal, né? Como é que eu posso dizer? Eu não queria usar esse termo oficiosamente, que é um termo muito duro, né? Mas assim, não existe ainda o cargo policial penal oficial dentro da Polícia Penal. O veterinário. Perdão, de médico veterinário dentro da Polícia Penal. E como funciona o treinamento dos cães? É uma curiosidade que todo mundo tem, que saber como é que é o adestramento, como é que faz essa interação deles, porque tem fêmeas e machos. Porque tem cães fêmeas e machos, né? Quando entra no cio, por exemplo, isso é um problema? A gente acaba separando, né? A fêmea, quando está no cio, a gente separa porque os machos, eles não conseguem elaborar o treino da maneira adequada, né? Eles ficam muito focados lá na questão da fêmea. Então é um problema, mas lá no nosso canil a gente tem uma área onde a gente separa a fêmea, né? É uma área de quarentena. Então a gente usa essa área de quarentena para separar a fêmea do resto do plantel, da matilha. E aí as atividades acabam seguindo de maneira corriqueira, né? Então, veja, o cão, ele começa a ser treinado desde filhotinho já, tá? Existe um período na fase do cão, que é do 21º até mais ou menos o 90º dia de vida, onde aquilo que o cão vai aprender, ele vai levar para a vida toda. É um período que a gente chama de imprint. Então, assim, e é um período muito perigoso, porque do mesmo jeito que você incute no cão lá características desejáveis, você acaba incutindo também comportamentos, eu acho melhor dizendo, indesejáveis, né? Então a gente fala que nesse período, se você não tiver um bom manejo, não tiver uma técnica apurada de adestramento, você pode
perder o cão, né? Perder no sentido dele não servir mais para aquela atividade ao qual ele está sendo treinado. Então, vejam, quando a gente vai conhecer o cão, o filhote, ainda lá no período de amamentação, lactação com a fêmea, a gente já começa a observar algumas características daquele cão e entender se aquele cão tem um perfil para o trabalho policial ou não, né? Então, a gente não quer, na verdade, ter um cão que seja muito agressivo ou hiperativo, né? Nem que seja um cão que não interaja, que não aprenda com facilidade. Então, a gente quer sempre esse meio termo. E o filhote, ele, sabe, você joga uma bolinha pro filhote, por exemplo. A gente não quer aquele filhote que corre, pega a bolinha, esconde dos outros. Não, a gente quer aquele que vem, que pega, mais solta, interage. Então, assim, uma série de características que a gente observa desde o filhote para poder iniciar o treinamento, né? Depois, esses cães filhotes, eles passam por uma pista de filhotes, né? Então, a gente vai expor esse filhote a algumas... Como é que eu posso dizer? Fugiu o termo. Corta aí. Não. Então, assim, a gente vai expor... Posso continuar? A gente vai expor esses filhotes algumas atividades, alguns estímulos, melhor dizendo, tá? Para que ele vá dessensibilizando. Então, ele vai passar por dentro de água, pedra, poeira, objetos que possam fazer barulho, entendeu? Para que ele fique desensibilizado e facilite a socialização, né? Que é parte fundamental do adestramento desses cães. Então, nossos cães passam por todo esse processo e aí, numa primeira fase, a gente inicia a parte de adestramento comportamental, do comportamento, modular o comportamento do cão, né? Para depois ir para a parte mais específica de faro, de guarda e proteção e de busca e captura. É assim que funciona. Então, o trabalho dos cães, eles são... Vocês, tipo assim, vocês modelam o comportamento do cão para que eles sirvam só para aquele tipo de trabalho e que eles sirvam para aquilo que vocês querem que eles façam. Isso. E aí, quais seriam esses trabalhos que os cães fazem? Então, na atividade policial, a gente faz principalmente faro, e aí faro de entorpecentes, de ilícitos. Sim. Lá nossos cães são treinados para farejar 12 tipos de entorpecentes diferentes. A gente usa um composto sintético que chama Sinose, e aí ele tem 12 tipos de substâncias diferentes, né? Além disso, eles farejam também celulares, arma de fogo, munição, e tem os cães de guarda e proteção, que são aqueles cães que são usados nas intervenções prisionais. Sim. Então, quando há um problema dentro da unidade prisional, né, há um incidente dentro da unidade prisional, que o canil é chamado, né, é convocado, então a gente vai para a parte de intervenção, né? Como o cão, ele é utilizado como um instrumento, né, como eu esqueci o termo. Tu vai editar, né? Vai. Um monte de coisa. É um instrumento de... Fugiu. Quando você for falar, você começa de novo de algum ponto que é fase de entendimento. Então, aí você começa a ouvir o cão, é usado. Eu esqueci o termo, homem. É um instrumento de persuasão, não. Intimidação também não. Intimidação talvez não fique legal para quem estiver ouvindo, né? Porque eu tenho que ter muito cuidado que falar aqui, que o pessoal olha o policial como um monstro. Entendeu? Então, meu medo é esse. Mas não é de intimidação. Bom. Então, o cão, ele é utilizado na intervenção prisional, né, como instrumento de persuasão lá, né, de controle de um distúrbio daquela população carcerária lá, que de certa forma saiu dentro dos padrões das regras instituídas pela administração penitenciária. Uma pergunta que eu acho muito interessante, principalmente que eu tive um pouco de interesse nessa área. Como acompanham a vida do filhote, do cachorro, né? Desde filhote até adulto e depois da aposentadoria dele. Como é o lado emocional, o lado afetivo que os policiais criam, principalmente com esse contato tão próximo do cachorro a vida toda, aquele processo? Como é se desligar dele, ou então quando acontece, infelizmente, algum acidente e o cachorro vem a falecer?
Ainda bem que conosco ainda não aconteceu nenhum acidente, nada que levasse algum dos nossos animais a óbito. Enfim, o que é que ocorre? Existe realmente um laço, né? A gente chama binômio, o binômio entre o cão e o homem, né? Então, para que a atividade fim seja exitosa, é preciso que exista esse binômio. E esse binômio, no primeiro momento, ele é profissional realmente, mas você acaba criando laços, né? Ao ponto de você se emocionar com alguma conquista daquele cão, um aprendizado, ou com alguma... Pronto, nós tivemos um cão lá, ele se chama Zeus. Zeus, ele teve uma doença, chama-se eritema multiforme, né? Uma doença imunomediada, e Zeus quase que morre, né? Quase morre. E assim, a gente até hoje, quando fala em Zeus, né, de tudo que a gente passou e o que o cão passou lá também, foram 4 meses de luta, a gente se emociona, né? Porque assim, realmente você cria um vínculo com os cães, né? E assim, a gente já se prepara, a gente já conversa a equipe conversa lá entre si para quem vai ficar com qual cão quando chegar o período de aposentadoria dele, né? Entendi. Era isso que eu ia perguntar, se tinha assim, se tem um policial que fica responsável por um cão, tipo como se fosse o tutor dele. Teoricamente, até né? a aposentadoria, como quando ele está em ativo ainda. Isso. Na ativa, é lógico que todos os policiais penais que trabalham no canil, eles têm que estarem aptos a conduzir aquele cão. Mas Sim, existe, como eu falei, o binômio homem e cão. Então, tem um policial que tem uma maior afinidade com aquele cão, né? Sim. Então, exemplo, se você for para uma missão, né, que seja mais específica, que demande uma maior especialização, o cão ele vai ser acompanhado por aquele policial penal, aquele operador condutor que tem mais afinidade com ele. Legal. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Legal. Agora vamos fugir um pouquinho só desse assunto e eu queria saber mais, porque você também é médico veterinário ativo, Isso, correto? isso. Trabalhando na parte de dermatologia. Clínica e dermatologia. Isso, exato. E aí como é que funciona essa troca? Tu trabalha, como é que funciona o horário? A carga horária para trabalhar como médico veterinário numa clínica e trabalhar também com a polícia penal? Então, a polícia penal, a gente tem uma escala mais flexível, né? O policial penal, a escala é você trabalhar um dia inteiro, 24 horas, e folga 72 horas, né? Então, nessa folga, você pode desenvolver essas atividades, né? A outra escala do policial penal é uma escala administrativa, uma escala diária, né? E no horário que você estiver fora da unidade prisional, também você pode, ou fora do canil, você pode desenvolver suas atividades na área de saúde, tá? A atividade policial penal é uma atividade exclusiva, então hoje existem 2 exceções. O policial penal ele pode ser professor, que é considerado um cargo técnico, ele pode trabalhar como professor. Professor, se não me engano, gente, eu acho que até em outras instituições públicas, mas na área de saúde, só instituições privadas. Então, por isso que eu posso trabalhar enquanto veterinário, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que na pandemia tem uma portaria, acho que é a 639, do Ministério da Saúde, que essa portaria foi a que que considera um médico veterinário como um profissional da área de saúde, né? Entendeu? Sei. E no estado também existem 2 leis complementares, né, que dão um amparo legal, né, para o policial penal trabalhar tanto como policial penal e, se a escala assim permitir, ser professor ou trabalhar na área de saúde, entretanto na área de saúde desde que seja uma instituição privada, que é o meu caso. Legal. E em relação ao próprio trabalho da polícia penal, você consegue tipo trabalhar como um médico veterinário dentro do canil, mesmo que não tenha o médico veterinário da polícia, não tem, mas você consegue trabalhar ainda? Como é que funciona? Aqui, assim, eu acredito que vai ocorrer uma regulamentação com relação a isso, né? Como eu falei, o canil é novo, então Sim, veja, é novo. a polícia penal é um órgão novo, né? E o canil mais novo ainda. Foi preciso criar a polícia penal para depois criar o canil, né?
Então, assim, eu acredito que vai haver uma regulamentação, né? E provavelmente vai se abrir uma seleção simplificada para a contratação de um veterinário, né? Enquanto não se abre essa seleção, eu acabo fazendo o trabalho de médico veterinário lá também. Então você entendeu? também pode, legal, isso é interessante. Você poder agir como médico veterinário dentro da polícia, né? Só não tem uma portaria, Não é oficial, não né? é oficial, né? Entendi, Essa é a legal. verdade. Mas é uma área, gente, que eu acho que todo estudante deveria pensar, tá? A polícia no geral ou a polícia penal em si? Concurso público Concurso, também. né? E a área policial, assim, existe um estigma muito grande com relação às polícias, mas é um concurso como qualquer outro, né? Tem suas dificuldades no concurso, mas tem uma vantagem que eu acho na questão dos concursos da área policiais, são as quantidades de vagas. São bastante. Entendeu? Então o concurso ele torna-se um pouco mais leve para você entrar, tá? Se não estudar, não vai entrar. É Pra fato. tudo, né? Tem que estudar. Mas assim, é lógico que se você tiver uma quantidade de vagas maior, né? Então a concorrência se torna menor e aí se torna mais fácil. É feito um vestibular, né? Isso era uma das nossas perguntas que eu queria fazer. Para quem tem interesse na área de entrar na polícia penal, quais são os riscos, assim? Porque a maioria das pessoas, quando vê policial, pensa que vai morrer a qualquer momento. Tá sempre correndo risco. E como é que ter que lidar com esse emocional, esse lado racional, de equilibrar? Porque, querendo ou não, a qualquer momento, é uma profissão que tem mais risco que algumas outras. Sim. Como é? Então, eu costumo dizer, é lógico que não adianta eu querer enganar ninguém aqui e dizer que não há risco nenhum. Tem, tá? Mas eu costumo falar que é uma profissão como qualquer outra, né? Se você seguir os procedimentos operacionais padrões que a profissão exige, né? Os procedimentos de segurança, então você consegue minimizar bastante esses riscos, né? Dizer para você que eu nunca passei por situações assim que você pensa, rapaz, a profissão é difícil, é complicada, já passei, né? Mas eu acho que é aquilo, eu passei, mas passei com segurança, né? Porque eu segui os protocolos que são preconizados, né? Na doutrina aí da formação das polícias, entendeu? Então, se você segue os protocolos, a probabilidade de você ter um problema, um incidente é bem menor, entendeu? É bem menor. É uma profissão como qualquer outra, tá? Eu sempre incentivo os colegas, pensa, faz, até porque, e aí eu vou falar um pouquinho da veterinária, assim, o nosso mercado é muito precarizado, é uma profissão muito precarizada, né? Então, vocês sabem que veterinário a gente não tem, são raras as empresas que pagam 13º, férias, que assinam carteira, né? Ou seja, que você está ali regido pela CLT, a grande maioria é contrato, tá? Então é uma profissão muito precarizada e talvez o concurso público lhe dê a segurança, né? Enfim. Acaba que o concurso público ele dá uma segurança melhor. Pois é, do que, sabe, e se fosse uma profissão, um exemplo, muita gente me fala assim, mas o médico humano também é precarizado. É verdade. O médico humano também, a maioria trabalha por contrato, mas o médico humano, dependendo da especialidade, ele vai ganhar 5 vezes mais do que um veterinário, né? Então, assim, é uma outra realidade, Com certeza. Então, quem estiver pensando em concurso, não perde tempo. Eu acho que é interessante, vale a pena, né? E outra coisa, você não gostou, né? Vai lá, pé de baixo. O que eu não acho legal é você ficar num serviço público sem ter vocação para aquilo. Pronto, policial você tem que ter vocação, como eu falei no início, né? Se você não tiver vocação para aquilo, não vá, né? Não vá porque você vai ficar frustrado lá na profissão, você não vai render na profissão, você vai sobrecarregar os colegas e na área de segurança tem uma coisa que é muito pior, você vai colocar seu colega em risco. É segurança pública, né?
você vai colocar isso. Você acaba, você coloca seu colega em risco, né? Então mas vale a pena, eu acho que é importante. Eu acho que eu, particularmente falando de mim, eu fico com um pouco de pé atrás para, por exemplo, me interessar assim, em seguir uma área dessa quando eu vou, como você já falou, que não tem assim, não tem uma portaria, um negócio para veterinária em específico. Então aí às vezes eu fico um pezinho atrás para tipo, pô, imagina eu entro e aí quando vê ser uma portaria, não sai, não pode ser médico veterinário e participar da polícia. Então se fosse, eu acho que as pessoas pensariam mais nessa área a partir do momento que oficializasse, Que né? existisse o cargo, né? Que existisse o cargo. É verdade. Não, isso aí é verdade. Assim, eu sinceramente, é como eu tô falando, tudo é muito novo, né? Com relação à minha atuação enquanto médico veterinário lá na Polícia Penal, né? Eu acredito sim que a Polícia Penal vá contratar, né? Vá fazer uma seleção simplificada. Mas assim, eu sou policial penal lá, tá? Então, no Canil, eu sou policial penal, né? Por vocação mesmo lá, eu acabo ajudando nessa área veterinária e assumir a responsabilidade, né? Sim. Da parte clínica, profilaxia, enfim, essa parte mais de clínica médica veterinária mesmo. Mas eu estou muito ciente, estou ciente, muito tranquilo que a qualquer momento a administração pública pode criar o cargo e dizer, ó, Edgar, você não vai continuar aqui, ou vai continuar, mas não na função de médico veterinário, na função de policial penal, e eu vou acatar. Sim, né? É interessante isso. E aí, em toda a tua carreira que teve toda essa questão de tu meio que não sabia pra onde ia, Sim, sim. assim, tu teria feito alguma coisa diferente? Tu acha que tu teria focado mais na polícia? Tu continua sendo veterinário? Não, eu teria feito veterinária desde o primeiro momento. Isso é que eu teria feito diferente, né? O que acontece, gente, é que uma bobagem, imaturidade à época, eu achava que eu não iria conseguir passar no vestibular para medicina veterinária. Então Entendeu? quer dizer que tu já se interessava. Já. Então foi preciso eu passar em 3 vestibulares para eu entender assim, dizer, não, eu sou capaz, eu posso. E aí eu disse, não, agora eu vou fazer e entrei. Eu acredito que um dos principais medos de quem quer veterinária e acaba optando por outra carreira é justamente a opinião das outras pessoas, porque fala, não é uma área que tem um bom reconhecimento, não tem um salário. Sim, porque, querendo ou não, somos médicos. E comparado com o médico humano, é um pouco diferente, né? A valorização e tudo. Mas isso vem mudando, tá? Isso vem mudando muito. Eu acho que hoje o médico veterinário, e isso vem mudando graças à mudança de postura nossa também, tá? Então, eu lembro que quando eu passei no vestibular, aliás, quando eu disse a primeira vez que eu queria ser médico veterinário, nem tinha feito vestibular ainda. Então, minha avó, que eu amo de paixão, é uma pessoa mais antiga, né? Tem um pensamento mais... Minha avó disse, rapaz, você vai fazer um negócio, vai ser capa-gato. Foi esse o termo que ela usou. Ser capa-gato. E depois que eu entrei, eu vi que não tem nada disso, né? Hoje, eu não sei se vocês sabem, o nosso conselho, o veterinário, eu acho que ele está inserido aí em 80 atividades diferentes, né? Desde a clínica, a parte de reprodução, de tecnologia do alimento, né? Que é a área de vocês, né? Tecnologia do alimento, a parte de perícia judiciária também tem. Instituto Criminalística, muito legal, pronto. É um dos cargos que a Polícia Civil, né? A Polícia Científica, criou. Então existe o perito veterinário. Geralmente 1 ou 2 vagas. Salário muito bom, um salário de auditor, praticamente, né? O salário de perito. Então vale a pena. Então assim, eu acho que ainda existe um certo de preconceito com a profissão, né? Mas isso vem mudando muito. Hoje o mercado veterinário é muito profissional, né? A rede de hospitais que eu trabalho, posso falar aqui? Pronto. Pode sim. Que é a Pet Dream, né? São 4 hospitais, 3 hospitais de referência, onde a gente tem toda uma estrutura de tudo. Não deve nada ao hospital humano, entendeu? Da medicina humana. Então, a gente tem bloco cirúrgico muito bem organizado, muito bem estruturado, a parte de internação,
A parte de imagem, raio-x, ultrassonografia, endoscopia, tomografia, né? É bem completo, né? Bem completo. Então, assim, a população, né, tá entendendo que é um mercado que é emergente, vem crescendo e que vem se profissionalizando, né? Agora, com isso, aí vem o outro lado da coisa, né? Que é a cobrança. Então, hoje, o médico veterinário é muito mais cobrado. Aquele médico que não estudar, que não se especializar, vai ficar para trás. E com o advento das redes sociais, vai se queimar no mercado. Se queima e não se estabelece nunca mais. Isso é até uma das coisas que a gente vem enfrentando grande dificuldade, que são as fake news. Principalmente pro lado veterinário. Tem algumas pessoas que não são veterinários, ou então começou a estudar agora, não tem o conhecimento devido ainda, e já começa a fazer suposições na internet. E a internet, o povo acredita. Isso. Acredita muito nas teorias de, doença do carrapato cura com tal planta. As pessoas vão acreditar. Se tá na internet, sempre vai indo. Eu acho que isso também é um papel importante das ligas acadêmicas, né? Que é promover... E do podcast em si. Isso. E também o CRMV, que vem ajudando a gente bastante nisso aí, a desmistificar essas fake news. É verdade. E aí, aproveitando esse adendo, né? Eu queria até agradecer o convite, né? Da Unassal, da Liga Acadêmica da Lapoa, né? E do Conselho também, né? A gente está aqui dentro do stand do Conselho, né? E realmente é um problema muito sério essa questão das redes sociais, né? E assim, como alguns maus profissionais, né? Se utilizam para vender... protocolos impossíveis, curas, sabe, que não existem. Falando da minha área mesmo, a gente falando, quando você fala de dermatologia veterinária, você fala de dermatite atópica, né? Então hoje eu acho que é a principal doença no consultório dermatológico veterinário, por conta da humanização dos cães, né? Desse fenômeno de humanização dos cães. Até na alimentação, né? Pois é. E aí, eu não sei se vocês sabem, o ser humano também tem dermatite atópica, né? E assim, a dermatite atópica vem sendo estudada há décadas aí na medicina humana, na medicina veterinária também, algumas décadas já. É uma doença multifatorial. A gente costuma dizer que cada cão tem sua dermatite atópica, que não tem cura, né? É uma doença que não tem cura, que tem controle. E eu fico vendo gente em redes sociais vendendo nutracêuticos, suplementos, prometendo a cura para dermatite atópica. Eu fico, meu Deus, ou eu sou muito burro, ou os monstros da dermatologia, todos estão enganados, porque não é possível, né? Você vender um suplemento e dizer que aquele suplemento o animal vai parar de coçar, não vai ter mais lesão, vai ter uma vida maravilhosa, e não é assim. Eu me deparo, viu, gente, com muito tutor que chega com o paciente no consultório cansado já, né? Já vem cansado, já passou por vários veterinários, porque é uma doença que, como eu falei, se o controle não for adequado, o tutor fica esgotado, o cão também. E acaba submetendo a essas fake news, né? Em redes sociais, e investe muito nesses produtos que são promessas milagrosas e são enganados no final da história, né? Então, só recapitulando um pouquinho, como é que funciona mesmo o trabalho? Tu trabalha um dia na Polícia Penal e o resto da semana como veterinário clínico? Eu tenho que cumprir 40 horas na Polícia Penal. Por semana? Perdão. 40 horas? Isso, não. 40 horas por semana. Sim. Isso. Não, por mês. 40 horas no mês. 40 horas por semana, né? Aliás, 40 horas... são 40 horas mesmo por semana, entendeu? Isso. Então eu tenho que cumprir as 40 horas, né? Então, assim, aí, um exemplo, se eu estiver no plantão, eu vou trabalhar. Vamos supor que eu estivesse de plantão hoje na Polícia Penal. Trabalharia lá hoje, iria largar amanhã de manhã. Então, eu teria 3 dias em casa para desenvolver minhas atividades enquanto médico veterinário. Entendi, legal. E aí, com toda essa sua experiência, tanto na Polícia Penal como na veterinária, tu acha que tem alguma mensagem ou alguma coisa assim mais importante, alguma coisa que tu queira falar para o público, para todo mundo?
como se fosse uma mensagem final que o senhor quer deixar para os estudantes de veterinária e para as pessoas que querem ingressar na Polícia Penal. Eu acho que a principal mensagem, né, para as duas profissões é você estudar primeiramente, né? Se você não se capacitar, você nem vai passar no concurso. Você pode até passar lá no vestibular, né? Mas se você não continuar estudando, você vai ser um mau profissional, entendeu? E compromete a imagem do veterinário, né? Então, assim, serve para as duas profissões. Eu acho que a gente tem que se preocupar com a nossa imagem, né? E com a imagem da instituição, né? Então, assim, e quando eu falo instituição, não é o órgão, assim, eu não tô, não é a preocupação com o governo do estado de Pernambuco, não é isso. Nem com a Pet Dream, é a preocupação com a polícia, entendeu? Com a figura do policial, né? O que representa o policial para a sociedade. E a mesma coisa na veterinária, é a preocupação com o profissional veterinário, aonde o veterinário quer se estabelecer na sociedade, entendeu? Então, eu acho que a principal mensagem é essa, é você se valorizar e valorizar a profissão ao qual você está inserido. Sim, com Né? Eu acho que essa é a principal mensagem. Eu acho que ter responsabilidade naquilo no que está fazendo, né? Acaba que independendo da profissão que você escolher, você tem que valorizar, né? E Isso. Até porque... é a sua imagem. E tem uma outra coisa importante que terceiros dependem da sua Saúde, né? atividade, né? Então, tanto lá na unidade prisional, né? Eu costumo ver o nosso cliente lá, né? Eu sempre tive uma coisa comigo que é ele tá pagando a pessoa privada de liberdade, né? Ele tá pagando a pena dele lá. E eu tenho que estar lá para ser um facilitador no sentido de que ele cumpra a sua pena, né? E saia ressocializado. Isso. Essa é a minha visão, pelo menos é a minha visão. Eu sei que nem todo mundo tem essa visão, entendeu? É a minha visão. E a mesma coisa na área de veterinária, né? Você tá lá para salvar vidas, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande. Então, Querendo ou não, ali o seu paciente é o amor da vida de alguém. Não Pois tem é. como. é isso É um aí. filho. E principalmente hoje, né? E aí é uma outra coisa, é outra mudança radical na medicina veterinária, né? Antigamente não existia nem esse termo pet, né? O cachorrinho lá, o gato era visto como um animal lá do quintal que ia proteger sua casa, era cuidado de todo jeito. Hoje não. E hoje é o que a gente chama de família multiespécie. Já ouviram falar nesse termo? Pronto, são as famílias multiespécie, né? Então hoje algumas famílias têm um animal como um filho realmente, né? Faz parte, é um membro da família. E assim, a gente tem que atentar para isso também, né? Que aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. Né? Se a gente ia perguntar também a questão de estágios. Na Polícia Penal não tem como fazer um estágio, somente visitações. Isso. Na Polícia Penal, até onde eu sei, não era permitido estágio dentro das unidades prisionais. Tá? Eu não lembro de estagiários. Com os cães. Eu acho que no canil eu precisava ver. Né? Eu até fiquei lá naquele evento do Lapoa que eu fui, né? Que a gente participou do canil. Eu fiquei de ver com o pessoal da gerência administrativa se a gente pode aceitar algum estagiário lá no canil. Eu acredito que sim, porque o canil, apesar de estar dentro de um complexo prisional, que é o complexo prisional de Itaquitinga, ele de certa forma é isolado, é separado, entendeu? Então eu acredito que dê, e eu prometo que vou ver melhor como é que funciona isso lá. A especialidade do senhor é dermatologia veterinária. Isso. No canil, com os K9, já teve algum caso que seja da especialidade do senhor? Sim. E o caso que eu falei do cão Zeus, né? O que é que aconteceu com Zeus? Deixa eu explicar o que aconteceu, gente. Zeus, ele era um filhotão, ele tinha 8 meses, e ele desenvolveu umas lesões na região abdominal, né?
na região de pele glaba, que eram umas lesões pustulares muito características com impetigo, que é uma doença que acomete filhote, né? Então ele faz umas lesões com características pustulares ou papulares, e quando a gente faz a citologia daquela lesão, tá cheio de bactéria, de muita célula inflamatória, muito neutrófilo e fagocitose de cocos, bactéria tipo cocos. E aí eu comecei a tratar os zeus com shampoo à base de clorexidina e uma pomada antibiótica diluída. Mas não melhorou. E aí eu resolvi fazer a cefalexina oral. Tá? E aí ele fez uma farmacodermia à cefalexina. Tá? Então ele fez uma farmacodermia importante e que evoluiu para o eritema multiforme, né? E para o público em geral, explica um pouquinho melhor o que é A farmacodermia? Então, veja, é quando o sistema imunológico induz uma resposta autoimune, né, ou imunológica, àquele fármaco que foi administrado. Então, o uso do fármaco induziu uma resposta na pele, entendeu? O sistema imunológico começa a destruir as células da epiderme, né? As pontes intercelulares, e o animal desenvolve essas lesões cutâneas que em alguns momentos pode parecer até uma queimadura, entendeu? Além dessas lesões, quais foram os outros sintomas que Zeus teve? Como as lesões evoluíram para um quadro grave, né? Ele teve uma infecção cutânea importante, né? Ele tem lesões no corpo todo. Ele tem lesões no corpo todo. Desde na pele como na transição mucocutânea também. E aí apresentou febre, anorexia, apatia, né, desidratação, né, o paciente chegou num quadro de quase ficar em estupor, entendeu? Então ficou bem grave mesmo. E aí eu quero aproveitar aqui o podcast para fazer um agradecimento especial à professora Edna. Vocês conhecem a professora Edna da Universidade Rural? A professora Edna Michele foi minha professora da pós também. Ela me ajudou bastante nesse caso, né? E foram 4 meses de luta, assim. Então, assim, eu acabei usando a dermatologia dentro lá do canil, né? Da polícia penal, né? E aí, assim, é uma doença imunomediada, né? Acho que eu falei autoimune, é imunomediada, tá? Ela teve um gatilho que foi o uso da medicação. Mas ela era transmissível para outros cachorros, não? Não. Só o nele mesmo? Não, só não transmite, não. Se eu poderia, acho que, não sei se é da área de dermatologia, a leishmaniose. Também, é uma área que a gente trabalha bastante. Se um dos cães do K9 tivesse leishmaniose, seria afastado do cargo ou seguiria normal, já que é uma doença que tem um tratamento? Seria o que? Eu não entendi. Seria afastado, aposentado? Não, hoje não. A leishmaniose, eu não sei se vocês sabem, acho que há até 3 anos atrás, a recomendação era eutanásia, né? E aí, com o advento da mitelfosina, né, que é o mitelforam, a gente hoje pode tratar a leishmaniose. Então, assim, eu tenho pacientes com leishmaniose que estão muito bem, obrigado, vida que segue, entendeu? Estão controlados e eu não posso dizer que teve cura parasitológica, né, mas, assim, cura clínica, sim. O animal está super bem. Por conta que, geralmente, os pacientes que têm leishmaniose usam a coleira repelente. Isso. E as pessoas ainda têm aquele certo receio de deixar os cães que não têm essa doença com o que tem, com medo de passar, por conta do mosquito que passa. Teria que afastar do internamento? Não, eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que precisa. se você tomar os cuidados, de um exemplo, o cão que está... o cão que foi infectado, né, que foi parasitado... Não, parasitado tá errado, corta aí. Mas, então, assim, o cão que é portador da leishmania, né, se ele tiver encolerado, e o cão que não é portador também, então a probabilidade de um flebótomo ir lá, e, né, um mosquito palha ir lá e fazer o repasto e transmitir para outro cão é muito pequena, Legal. É muito pequena.
Então, Edgar, eu gostaria de agradecer, Eu que certo? agradeço. Em nome do Conselho, da Unasal, da Liga Acadêmica. Foi um podcast muito produtivo. Eu realmente gostei muito. E em outras oportunidades, queria que você estivesse por aqui de novo, a gente falar mais um pouquinho, a gente pode focar mais. Se a gente pudesse visitar lá também. A gente fazer. Que a gente também tem os outros programas, né? A gente também tem o Lapoa News, que é mais entrevista e também é descontraído, mas você vai no lugar, não é Sim, nossa sim. linha, né? Então seria legal se a gente pudesse fazer uma visitação, fazer uns vídeos por lá, também seria maravilhoso. Queria agradecer também o nosso professor Daniel, que apresentou o senhor pra gente, né? Que Sim, conseguiu rapaz, trazer. O senhor tirou um tempo da sua agenda para poder vir aqui. A gente ficou muito grato com esse privilégio. E a gente queria entregar a lembrancinha do nosso LapoaCast, que Ah. eu comecei. Obrigado. Aí. Vai ficar na memória. Olha aqui. Aí. Deixa eu abrir, né? Vamos, Bora abrir, vamos. tem que abrir. Ali, acho que é o lacinho aqui, né? Isso. Rapaz, eu acho que Trancou ali pra ninguém abrir. Olha. Aí. muito legal. Tem mais, é? Tem tudo. Ah. Peraí. Deixa eu tirar aqui, tá bem bonitinho, merece. Um close da câmera. Olha aí. Oi. Produtinho, A nossa- doce de leite. Doce de leite. Ah, adorei, gente. Obrigado. Ó, eu que agradeço, né? Eu mais uma vez agradeço o convite. Daniel foi um querido com nós, professor Daniel, né? Foi um querido com a gente lá do Canil, recebeu a gente muito bem, tá? E a gente precisava disso, né? Eu conversei com o Daniel à época. Disse, doutor, a gente precisa aparecer enquanto Canil para a sociedade, até para desmistificar algumas Dúvidas. né, alguns estigmas aí, né, que o pessoal, a população tem, não é todo mundo, mas uma parte da população tem com relação aos policiais, né, e agora podendo agradecer, falar de veterinária aqui também, né, então só tenho só gratidão e me coloco à disposição para qualquer evento, eventualidade, para a gente falar mais de dermatologia, se quiserem. Tanto que a área da nossa liga não é nem exatamente essa, mas antes de tudo nós somos médicos veterinários. Vamos ser, né? Já sou ainda não, vamos ser. E a gente tem que abordar todos os temas sempre. A intenção do nosso LapoaCast é justamente isso. Não focar somente, claro, o foco é inspeção, mas também todas as áreas da veterinária. E o senhor agregou demais. Foi um privilégio enorme trazer esse outro lado da veterinária, né? O lado também da polícia penal. E foi esse, gente, nosso segundo episódio do LapoaCast. Peço que vocês deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal, porque a cada mês a gente vai estar tentando soltar um LapoaCast para vocês. E o nosso grande obrigado e um beijo. Até a próxima!